Olá, aqui é o Fábio Magnani do Equilíbrio em Duas Rodas e hoje eu quero falar sobre as Café Racers. Bem, para começar, já que a gente vai falar de café, sobre essa moto que chama Café Racer, deixa eu falar um pouco sobre a minha relação com café. Eu gosto de tomar café todo dia, eu acho esquisito quem não gosta de tomar café, e entre um café gourmet e um desses cafés que a gente compra no supermercado, eu sou sempre do café do supermercado, e eu estou falando isso porque, de certa forma, essas motos Café Racers que eu vou falar, elas são gourmetizadas hoje em dia. E isso me causa uma certa estranheza e talvez eu quero deixar bem claro quais são os meus preconceitos e os meus conceitos para que não pareça ofensivo para alguém. Mas vamos lá. O que são as Café Racers, né? Grosso modo, são motos feitas ou modificadas para serem rápidas na cidade ou para ganhar corridas na cidade contra os seus amigos. Essa é a definição de Café Racer. Por que elas têm esse nome? Nos anos 50, né, depois da Segunda Guerra Mundial lá na Inglaterra, quase todos os estabelecimentos, os bares eram fechados e os bares e os cafés que ficavam nas estradas ficavam abertos e eles aceitavam os motoqueiros. Então eles se encontravam nesses lugares, né, eles iam com suas motos e se encontravam lá no café. Por isso que eram Café Racers, corredores dos cafés. É claro, né, que eles apostavam corridas entre eles, né, entre si, entre um café e outro, e daí por isso que eles tinham esse nome e as suas motos eram muito velozes. Então, obviamente por isso. Existem algumas lendas que são bonitas, mas não são verdadeiras. Por exemplo, que haviam corridas suicidas, e que eles pegariam, né, ligariam uma música no jukebox e tinham que voltar, ou chegar no outro café, ou fazer um certo percurso e voltar antes da música acabar. Mas isso não é verdade, nunca alguém que viveu ali viu isso acontecer. São lendas do motoqueirismo. E tem uma questão se esse termo Café Racer, né, para eles, não para as motos, para as pessoas, se esse termo é depreciativo ou se é maneiro. Porque você pode falar assim, pô, o cara é um Café Racer, ele é daqueles caras legais que usa jaqueta de couro e que fica lá no café correndo em alta velocidade. Ou então ele fala assim, não, esse cara não é um corredor de verdade, ele não vai para a pista, ele é aquele corredor de café que fica lá no café e não faz nada. Historicamente, no começo o Café Racer era depreciativo, mas depois os próprios motoqueiros pegaram e daí ficou legal e hoje em dia é maneiro o Café Racer. Para fazer as motos ficarem mais rápidas, esses caras trocavam o motor, às vezes eles só mudavam os componentes do motor, mudavam cabeçote, mudavam válvulas, ajustavam o equipamento, ou então às vezes eles pegavam o motor de outra moto e colocavam na moto que eles queriam. Então uma modificação é essa, para aumentar a potência do motor. A outra modificação é na moto em si, então às vezes eles mudavam o quadro, pegavam um quadro mais interessante, ou mudavam outros componentes como suspensão, freios, pneus, de novo, para tentar fazer a moto ficar mais rápida. E a terceira modificação, além do chassi e do motor, eram modificações para melhorar a aerodinâmica da moto, que faz ela ficar mais rápida também. São essas mudanças aerodinâmicas que fazem as Café Racers terem a estética que elas têm, que fazem elas serem bonitas e por isso nós gostamos delas. Então vamos lá. Primeiro, basicamente o piloto tem que, para melhorar a aerodinâmica, ele tem que diminuir a área frontal, ele tem que ficar abaixado na moto para conseguir diminuir o arrasto e consequentemente correr mais. E para isso, o que eles faziam? Eles mudavam o guidão da moto, deixavam o guidão da moto bem baixo, então isso é uma coisa bem característica da Café Racer. O banco, ele é pequeno e tem um apoio atrás, para ele não ficar, como ele está deitado em cima do tanque, para o motoqueiro não ficar indo para trás quando está correndo. O que significa, o que causa também, né, o que faz, já que ele está nessa posição, que o tanque tem que ser mais baixo e tem que ter reentrâncias para ele colocar a perna ali, o joelho, para ficar bem compacto em cima da moto. Outra coisa que tem que fazer, né, como ele vai ficar nessa posição, o controle do pé tem que ser recuado, tem que ficar mais para trás. Algumas dessas motos Café Racers tinham carenagem, mas nem todas. E como ele tinha essa possibilidade, daí o escape ele é virado para trás também. Ele já sai do motor e já é inclinado para trás para prever a instalação de uma carenagem. Então, isso é uma Café Racer, né? Basicamente, o guidão para baixo e curto, tanque pequeno com reentrâncias, banco pequeno também com
com apoio e os controles de pé recuados. Você olha uma moto desse jeito, ela é uma Café Racer e ponto. Vamos tentar entender um pouco para fixar esse momento das Café Racers na história. Vamos tentar entender mais ou menos o que aconteceu com o design das motos no século XX. A primeira moto de produção, de linha, foi fabricada em 1894. Até os anos 20, essas motos pareciam mais bicicletas com motor. Você olha uma moto dessas antigas, parece uma bicicleta, e colocaram motor. Depois, nos anos 30 e 40, as motos começaram a ficar mais encorpadas, só que elas ainda eram um pouco diferentes do que nós temos hoje em dia. Elas eram muito longas ainda, não tinham suspensão traseira e a suspensão dianteira era um pouco diferente. Fazia com que a roda ficasse bem para trás, com uma estética diferente. Nos anos 50, 60 e 70 também, mais ou menos, as motos ficam com esse visual clássico que nós temos hoje em dia, né, um pouco mais compactas, com garfo na frente, balança atrás, né, a suspensão convencional, uma coisa mais técnica, né, mas o motor é unificado com a transmissão. Então, são as motos clássicas que nós conhecemos e quando nós imaginamos uma moto, nós pensamos nisso. Depois dos anos 80 em diante, essas motos, ou as motos, começaram a ficar especializadas. Então, até os anos 70, basicamente, claro, tudo isso que eu estou falando é grosso modo, é muito difícil dizer exatamente o que aconteceu, mas ou quando começou a ter uma moto, ou quando parou de ter uma moto, mas de grosso modo é mais ou menos isso. Daí nos anos 80 começou a haver uma grande especialização, então as motos começaram a ser de tipos diferentes, não mais só aquele formato clássico. As motos começaram a sair de fábrica com uma qualidade muito melhor. Antes elas tinham muitos vazamentos, tinha que ser feito ajustes, elas quebravam muito, depois a qualidade aumentou muito e com muita eletrônica também. Isso tem um impacto, né, a eletrônica e a qualidade tem um impacto grande nas motos, porque até ali as pessoas podiam modificar suas motos, podiam melhorar em casa, porque elas eram mal feitas, e podiam melhorar porque não tinha tanta eletrônica. E depois dos anos 80 começa a ficar cada vez mais difícil fazer isso, alguém em casa melhorar a sua moto em relação ao que ela tem, o que ela vem de fábrica. Uma coisa, né, eu falo muito dos anos 80, mas isso é importante para as motos, mas é importante para todo mundo. É importante compreender o que aconteceu a partir dos anos 80, né, que foi o surgimento de um consumismo exacerbado. Até os anos 70, a identidade das pessoas era muito ligada à religião que elas tinham. Então, assim, quem eu sou? Eu sou a pessoa que tem essa religião, veio dessa família, mora nesse país e tem esse trabalho, essa função. Isso é minha identidade. A partir dos anos 80, a pessoa para de se identificar tanto com isso. Quando você vai se apresentar para alguém, numa festa, alguma coisa assim, você não fala assim, eu trabalho com isso, a minha religião é essa. Você não fala assim, eu gosto dessa, eu consumo essa música, eu consumo essa viagem de turismo, eu consumo essa moto, eu consumo essa roupa. Então a forma como você consome é que cria a sua identidade. E isso é importante para a gente entender essas Café Racers, né? As Café Racers, até os anos 70, elas eram feitas ou criadas pela função, para ter mais velocidade. E dos anos 80 em diante, elas são motos para marcar a identidade de uma pessoa. A pessoa consome aquele estilo de vida e não mais tem a moto, ou modifica a moto para correr. Então são duas Café Racers diferentes, né? Até os anos 70 e dos anos 80 em diante. Bem, como eu falei, a partir dos anos 80 a gente começa a não ter mais só um tipo de moto, começa a ter várias motos diferentes. Basicamente, existe um monte de híbridos entre elas, mas basicamente o que nós temos? As motos comuns, as motos standard, que são essas motos que a gente vê na rua no dia a dia. Existem as motos de trilha, que são motos com pneu para andar na terra e na lama, com suspensão para fazer saltos e passar em pedras. As motos esportivas, que são extremamente potentes e têm uma proteção aerodinâmica, uma carenagem para correr mais ainda. E as scooters, que são aquelas motos mais práticas, que tem rodas pequenas, a gente anda sentado e não tem tanta potência. Então, basicamente, são esses 4 tipos de motos que nós temos, grosso modo. Isso em relação à função. Em relação à estética, nós temos mais 2 tipos de motos que são comuns, né? Que elas não são desse jeito porque elas têm uma função específica, como ter uma suspensão de curso longo para andar na terra, ou ter produção aerodinâmica para correr mais. Que são, né? Essas que são, elas existem mais pela estética. São as Cruisers, né? Que são tipo, por exemplo, a Harley Davidson, a Shadow da Honda, que remetem muito às motos dos anos 40. E tem as Nakeds, que parecem motos clássicas. Nakeds, né? Naked significa pelada. São as motos esportivas em que eles tiraram a carenagem.
O que também não tem uma função, não é muito esperto você fazer isso, porque se você tirar a carenagem, a moto vai correr menos. Para que você quer uma moto potente se você quer correr menos? Mas ela fica bonita, fica parecendo uma moto clássica, então é importante a gente compreender, né, que do ponto de vista estético, essas duas motos são bastante importantes. A Cruiser, né, que a gente chama de Custom no Brasil, mas são essas motos grandonas, e as Nakeds, que são motos esportivas sem carenagem, motos bastante potentes. Dessas duas, né, dessas motos que são vendidas pelas fábricas, a Cruiser e a Naked, aparecem hoje em dia duas grandes famílias de motos customizadas, motos feitas por artistas ou feitas em casas. Da Cruiser vem a Chopper, que é uma Cruiser modificada, com garfo bem longo, às vezes pneus mais finos e tal, e é uma cultura mais americana. E as Café Racers, que são essas motos que nos interessam hoje, que são mais parecidas com as Nakeds, ou tentam imitar as Nakeds, ou partem das Nakeds, e isso é uma cultura mais de customização europeia. E a gente precisa compreender também por que existe essa diferença tão grande, né, entre, no lado dos Estados Unidos, as Cruisers, que imitam as motos dos anos 40, e depois elas viram motos customizadas chamadas Choppers, e por que na Europa a gente tem essas motos, né, as Nakeds, e que se transformam em Café Racers quando são customizadas, né, do ponto de vista estético. Isso tem muito a ver com a história das corridas nesses dois países, né. Na Europa, o asfalto apareceu muito cedo, então as motos podiam ser aperfeiçoadas para correr nesse tipo de terreno, né? Então você podia se preocupar com a aerodinâmica, ter uma pilotagem mais precisa. Já nos Estados Unidos, as corridas eram mais feitas na terra e na grama, então você precisa ter um guidão bem largo, você precisa ter uma postura mais em pé para conseguir dominar esse tipo de terreno. Então, por isso, né, que as corridas americanas eram mais do flat track, corridas com motos maiores e com um tipo de posição diferente, e na Inglaterra, ou na Europa em geral, as motos customizadas tal, eram mais parecidas com essas motos de corridas de asfalto, né? Então isso é bem diferente, e acaba explicando tudo isso. Vamos lá, uma visão geral dessas Café Racers. Elas classicamente, aparecem nos anos 50 e 60 na Inglaterra. Por que elas apareceram nessa época, né? Primeiro, nesses anos, logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Nesses 20 anos da década de 50 e 60. As motos já eram rápidas, então houve o surgimento de motos mais rápidas, as fábricas inglesas, né? A Norton, a Triumph, BSA, Royal Enfield, faziam motos mais rápidas, então elas estavam disponíveis. Os jovens agora tinham um pouco de dinheiro, eles podiam comprar as suas próprias motos para fazer as modificações, e eles absorveram uma certa cultura que veio dos Estados Unidos, que é a cultura dos hot rods. Os americanos não tinham uma cultura de modificar motos para as motos ficarem mais rápidas, essa cultura não era muito forte, mas eles tinham uma cultura muito forte nos automóveis, que eram esses tal de hot rods, para fazer corrida de arrancada e por aí vai. E os americanos, eles tinham uma certa cultura de modificar as motocicletas, mas eram, para ficar um pouco mais rápidas, não era tão forte, mas que eram as bobbers. A ideia dessas bobbers eram pegar as cruisers, aquelas motos grandonas, e tirar tudo que fosse desnecessário para fazer elas ficarem mais leves, né? Depois as choppers modificam o quadro também, mas então existe uma certa influência dessa cultura americana. Não sobre as motos agora, mas sobre a cultura dos motoqueiros que participavam desse movimento dos anos 50 e 60. Eles têm vários nomes, dependendo da época. Primeiro eles chamavam de Ton-Up Boys, ton de tonelada, porque eles corriam, as motos atingiam 100 milhas por hora, né? Tem alguma relação com isso, 160 km por hora. Depois passaram a ser chamados de Rockers, porque eles gostavam de rock. E depois Café Racers, por causa das motos e por causa desses encontros nos cafés. A influência nas roupas e no estilo deles vem também dos Estados Unidos, né, porque eles gostavam do rock and roll, principalmente de Gene Vincent, eles gostavam do filme do Marlon Brando, do Wild One, que era onde os motoqueiros eram apresentados como rebeldes, usavam calça jeans, jaqueta de couro, e daí era esse o visual e esse era o objetivo que eles tinham ao se expressar dessa forma. Por que as motos deles eram modificadas, né? Eu falei no começo que as motos inglesas já eram rápidas nessa época, mas elas tinham alguns problemas também. Primeiro,
essas motos que eles vendiam para a rua, as fábricas vendiam para a rua, não eram tão rápidas quanto as motos que eles usavam nas corridas. Então esses jovens queriam ter motos parecidas com as motos de corrida, mas não tinham dinheiro, eles tinham que modificar. Depois, as motos não eram muito bem feitas, elas quebravam ou não tinham a potência que deveriam ter, então eles precisavam modificar as motos para elas ficarem minimamente bem feitas. E terceiro, né, as fábricas inglesas elas também não queriam se associar com essas corridas urbanas, porque alguém podia se matar, podia se machucar, eles não queriam isso. Então eles faziam as motos, se alguém quisesse modificar, que fizesse. Então por isso que as motos precisam ser modificadas, né, para ficarem mais rápidas. Com o dinheiro que você tinha à disposição, se não podia comprar uma moto de corrida, você fazia o melhor possível. Então essa era a grande razão. Culturalmente, também é importante a gente entender esses rockers, esses rapazes que andavam com os Café Racers, o que aconteceu com eles no tempo. Nos anos 50, eles eram um movimento bastante de vanguarda na Inglaterra, né? Eles tinham esse ar mais rebelde, traziam rock and roll, queriam ter a sua própria identidade, a sua independência, isso foi muito legal, mas nos anos 60 eles começaram a ser culturalmente retrógrados, porque começaram a existir outros movimentos de jovens, principalmente os mods, né? Os mods que andavam de Vespa e gostavam de fotografia, de filme, de roupas italianas, de viagens, de uma música mais diversificada, de uma música negra, e esse movimento dos mods que acabou dando origem depois ao Swing in London, tudo aquilo que a gente conhece dos anos 60. E os rockers eram um pouco contrários a isso. Então, nos anos 50, eles eram vanguarda cultural, nos anos 60, eles já eram retrógrados. Falar um pouquinho, então, sobre essa cronologia do design do projeto das motos das Café Racers. Então, nos anos 50 e 60, basicamente eles pegavam as motos inglesas e modificavam essas motos, como eu falei antes, para correrem mais, ou modificavam só os equipamentos, ou trocavam um quadro, alguma coisa assim, mas faziam essas modificações. Só que tem uma grande mudança histórica que foi o lançamento em 69 da Honda CB 750-4, que era uma moto muito mais potente do que qualquer uma das inglesas. Essa moto inglesa, essa moto japonesa, quebrou todas as fábricas inglesas, né? As fábricas inglesas meio que mantinham o mesmo projeto desde os anos 30, e por isso que esses rapazes tinham que modificar, porque o projeto era antigo, mas quando aparece a Honda com essa moto grande, a Honda até ali só fazia motos pequenas, ela destrói em alguns anos toda a fábrica inglesa. Então, 50 e 60, as Café Racers eram baseadas em motos inglesas e modificadas. Nos anos 70, o movimento cultural dos rockers e das Café Racers vai para os Estados Unidos, então ali começa a aparecer tem um certo surgimento. As motos italianas começam a produzir motos de fábrica com esse estilo Café Racer, essas motos mais esportivas, então elas não precisavam mais ser tão modificadas. E os ingleses, algumas fábricas inglesas, começaram a pegar as motos esportivas japonesas, que eram bastante potentes, mas que as motos não eram bem feitas ainda, o chassi não era muito bem feito, modificavam para fazer motos esportivas. Então, nos anos 70, nós temos as motos italianas de fábrica e modificações sobre o motor japonês, não mais sobre o motor inglês. Nos anos 80, aparecem as motos super esportivas japonesas, super rápidas e bem feitas e com qualidade, e daí não tem mais razão de você modificar a sua moto, e nenhuma empresa pequena também consegue fazer uma moto melhor do que as japonesas ou mais rápidas. Nos anos 90, né, lembrando, né, que nos anos 80 existe ou aparece de forma mais forte o consumismo, a nossa identidade passa a ser ligada ao que nós consumimos, daí existe um certo revival, mas a gente não quer ter uma Café Racer para ter uma moto mais rápida, porque as japonesas de fábrica são mais rápidas, né? A questão, como eu falei, é mais de identidade e tal. Uma moto muito importante na década de 90 é a Monster, da Ducati, que é uma naked, né? Eles pegam uma moto esportiva e tiram a carenagem, assim, como eu falei, que do ponto de vista da função é uma coisa esquisita você fazer isso, mas deixa bem claro que o estilo que as pessoas querem é aquele estilo de moto clássica, que tem tudo a ver com a Café Racer, e começam a aparecer customizações das mais diversas formas, mas uma customização mais baseada na estética do que na função, né? Não é para fazer as motos ficarem mais rápidas, e sim para fazer elas serem de um estilo ou de outro estilo. Algumas Café Racers famosas na história, né? Bem, algumas
que não são exatamente Café Racers, mas que vinham de fábrica, que eram motos que os rockers gostavam muito, que é a BSA Gold Star e a Norton Dominator. A Norton Dominator ela é mais importante por causa do quadro dela, assim, o quadro é bastante moderno e a suspensão, isso acaba influenciando todas as motos inglesas em diante. Depois algumas híbridas, tem um monte de híbridas, né? Era muito comum na época eles pegaram o motor de uma moto com quadro de outra moto. A mais famosa de todas é a Triton, que eles pegavam o motor da Triumph, que era mais potente, com esse tal quadro famoso da Norton, e daí faziam essa moto. E a mais legal, que não era muito comum, porque era muito cara, que era a Norvin, que é pegar o quadro da Norton e pegar o motor da Vincent, que era um motor de 1000 cilindradas, extremamente potente e tal. Daí só quem tinha muito dinheiro que conseguia fazer isso. Algumas empresas relativamente pequenas vendiam acessórios, mas também vendiam motos completas, modificadas, que são a Dunstall e a Rickman. E depois existiam também nos anos 70 algumas motos italianas, como eu falei antes, que eram vendidas também nesse estilo, que é a Ducati 750 Super Sport, a Moto Guzzi Le Mans e a MV Agusta 750 Sport, bem, entre um monte de outras motos. Falar um pouco sobre alguns livros que eu tenho sobre a Café Racer, as Café Racers, né? Primeiro, meio que na ordem cronológica, né? Esse daqui, que é um livro do Mick Walker, que é um grande escritor de motos, sobre motos. Ele viveu nessa época, né, das Café Racers, e ele traz fotos originais que ele tinha naquela época, e ele fala sobre essas motos híbridas, como eram montadas, e marcas específicas também. Então, muito do que eu falei vem desse livro. Depois tem esse livro daqui, que é um livro de 2008, do Mike City. Esse livro aqui também fala sobre as motos, como no outro lá. É um livro mais novo, né, de 2008. Só que aqui ele fala muito sobre a cultura dos rockers daquela época, mas principalmente dos rockers atuais, que tentam imitar um pouco aquele movimento que existia. E tem vários relatos pessoais também, que ele entrevistou e tal, legais. Esse outro aqui, Café Racer, é um pouco parecido com esse anterior, é de 2009, também traz a cultura dos rockers, daquela época e de agora, e as motos, e tem uma parte interessante que, bem, é um livro de 2009, mas que ele mostra fornecedores para quem quiser montar a sua moto, né, com os equipamentos Café Racers. Esse aqui é um livro bem interessante também, que é do Matthew Biberman, e isso aqui é o seguinte, o nome dele é Vincati. Ele conta a história desse Matthew Biberman, que é um professor de filosofia, e o pai dele era um mecânico de motos, um mecânico da Vincent nos Estados Unidos, era o melhor mecânico, ele podia ajustar bem essas motos, e já estava velho, e esse aqui é meio que a história da reaproximação desse filho com o pai, e para isso, né, para eles conseguirem conversar, eles montaram essa moto, que é a Vincati, que é o motor da Vincent, com o quadro da Ducati. Bem, foi legal que uma vez, quando eu li esse livro, lá, próximo dele ter sido lançado, eu escrevi no meu blog sobre ele, e foi legal que o Matthew Biberman viu na hora, por alguma razão ele estava procurando, e ele viu o que eu tinha escrito e já comentou e mandou fotos das modificações que ele tinha feito no quadro e tal. Bem legal. Depois, o próximo livro que eu tenho sobre o Café Racer é esse daqui, que é um livro de 2014. Esse livro também fala sobre as motos, mas é mais legal que ele mostra algumas motos específicas e com fotos lindas e com detalhes, explicando como que elas foram montadas. Então é mais um livro para você ficar olhando as fotos. E esse aqui é o mais novo, né, que é do mesmo autor, do Paul Dorleans. Tem vários livros dele. E esse Paul Dorleans, ele tem uma certa diferença em relação aos outros livros, porque ele não tenta dar tanta importância para o movimento dos rockers, né, na Café Racer. Na realidade, ele tenta explicar que existe, desde que a primeira moto foi criada, as pessoas sempre tentaram criar motos mais rápidas e mais velozes, e que o movimento Café Racer foi um movimento na história, dentro dessa grande história, para fazer motos mais rápidas. Então, ele conta a história do século XX inteiro, né, onde o Café Racer é um momento bastante icônico, mas no qual os princípios estiveram sempre ali. Isso é uma coisa muito importante, né, porque se você tenta entender como são os Café Racers hoje em dia, você pode ver
a Café Racer esteticamente, as pessoas tentando imitar as motos dos anos 50 e 60, mas agora só uma imitação estética e não mais em função, ou se você quer que o princípio da velocidade que se mantenha. Então, uma Café Racer moderna talvez seja uma Naked de fábrica e não, ou uma Street Fighter, e não uma Café Racer retrô, como a gente tem hoje em dia. Bem, deixa eu falar um pouquinho agora sobre essa relação da customização e das Café Racers. Porque eu acho que a customização em geral, ela envolve prazeres que eu chamo de prazeres positivos e prazeres negativos. Prazeres positivos são aqueles que nos trazem felicidade, plenitude, que dão sentido para a vida. E prazeres negativos são prazeres que existem para compensar tristezas, faltas, deficiências que nós temos, né? Então, nós devemos, eu acho, né, acredito, que nós devemos sempre tentar construir ou aprender ou desenvolver esses prazeres positivos e em relação aos prazeres negativos, a gente deve tentar descobrir o que eles estão tentando esconder, para tentar se livrar daquilo ali que está causando tristeza para a gente, porque no nosso inconsciente a gente está triste, mesmo que a gente pareça alegre quando a gente desenvolve esses prazeres negativos. Bem, os prazeres positivos são o prazer de desenvolver uma habilidade manual, de modificar o motor, de fazer ele ficar mais potente, lixar ou polir a entrada de ar na válvula e por aí vai. Existe também o prazer do conhecimento. Esse conhecimento pode ser um conhecimento técnico, de que modificação você deve fazer na moto, né, de novo, para aumentar a potência, ou artístico, para fazer um design bonito e harmonioso, cultural, para tentar compreender como aquela moto que você está customizando, ela se relaciona com as pessoas, com a história, com os movimentos artísticos, os movimentos de jovens ou de não tão jovens, e às vezes até um conhecimento logístico de onde que estão os principais mecânicos que podem fazer determinados serviços, ou os principais artistas, os principais fornecedores de equipamentos. Então todo prazer ligado ao conhecimento. Isso também é um prazer ligado à comunidade. Muitas pessoas ou a maior parte das pessoas que customizam suas motos fazem amigos e passeiam juntos e conversam longas e longas horas sobre isso. Então esse é um dos grandes prazeres da vida, é você compartilhar a vida com outras pessoas, com seus amigos. E o prazer, que talvez devesse ter sido o primeiro que eu falei, é o prazer da pilotagem. É você modificar sua moto para ela fazer a curva direito, acelerar do jeito que você quer. E lembrando, né, que fazer uma moto ser mais rápida não significa andar 500 km por hora. Se você pegar uma cinquentinha que andava 30 km por hora e você conseguir modificar essa cinquentinha para andar 35 km por hora, isso já é um grande prazer, né? As motos não vão ser extremamente rápidas. A questão do prazer de fazer a coisa bem feita. E existem os prazeres que eu falei negativos, que servem para compensar faltas na sua vida. Um é o consumismo, né? Você compra moto nova, compra acessório novo, compra isso, compra essa marca, compra aquela, para tentar esconder que a sua vida é vazia, né? Outro prazer negativo é você querer ser diferente só para ser diferente. Então, por exemplo, você não vai ser mais conhecido porque tem conhecimento, porque tem habilidade manual, porque você é um cara legal, porque você é amigo, pilota bem. Você vai ser conhecido porque você é o cara da Café Racer azul. Então você não é mais o cara, você é aquela moto. E também, os prazeres negativos é você ficar vomitando que você, eu sou o cara que tem a Café Racer, eu não tenho shopper como todo mundo, ou então eu tenho dinheiro para pagar tal acessório, para pagar tal artista, eu sou rico pra caramba, né? São prazeres que, de novo, né, vou falar mais uma vez, só escondem tristezas internas, né? Bem, só a gente tomar um pouco de cuidado com isso. A customização, de novo, pode ser uma coisa legal e pode ser uma coisa que está escondendo uma coisa ruim, uma tristeza na vida da pessoa. Isso deve ser combatido. 2 livros legais que falam um pouco sobre isso que eu acabei de falar. Um é esse daqui, que é de 2009, que é de difícil tradução, mas seria alguma coisa como Trabalhos Manuais como Desenvolvimento do Espírito, do Matthew Crawford. Esse cara, ele é um filósofo, ele teve uma formação acadêmica como filósofo, e ele foi trabalhar numa grande empresa. O trabalho dele era usar as habilidades de argumentação que ele tinha para o mal, para tentar convencer, era uma petrolífera, eu acho,
convencer os clientes de que ela não estava fazendo mal nenhum para o meio ambiente. Bem, e a filosofia, as técnicas da filosofia, as técnicas de argumentação podem ser usadas para o bem, para a gente aprender coisas novas, ver o mundo de uma forma diferente, e podem ser usadas para o mal, para convencer as pessoas a seguir essa ideologia ou aquela, ou comprar isso, ou comprar aquilo, ou não ver as coisas bem. Ele trabalhava para o mal e cansou, e daí largou tudo e foi trabalhar numa oficina de moto em que ele ganhava muito menos, e ele aprendeu que ele se sentia muito mais realizado, né? E daí ele começa a pensar sobre isso. O livro é sobre essa reflexão que ele faz, e daí ele diz, né, que até o século XIX, o trabalho manual era muito ligado ao trabalho intelectual. Então, um ferreiro ia fazer uma peça, ele tinha que pensar qual era a melhor peça, e fazia também, né? E ele se sentia muito honrado quando ele vendia aquela peça, um alfaiate, ou qualquer pessoa que seja, né? Assim, o trabalho dignificava aquela pessoa, ela tinha o prazer de fazer e tinha o prazer de, depois, de ser reconhecido por aquilo. Não precisava de tanto dinheiro, né? Só que depois, no início do século XX, com o Fordismo, com a linha de montagem, o trabalho, primeiro, fica muito especializado, cada pessoa só faz um pedacinho do trabalho, às vezes nem sabe, não conhece o todo, e o trabalho manual ficou separado do trabalho intelectual. E isso fez com que o trabalho ficasse chato pra caramba. Ninguém mais queria trabalhar, porque o trabalho não era prazeroso e porque você não era reconhecido pelo seu trabalho. E daí, como é que o sistema fez para convencer você a trabalhar numa coisa chata e que você não gosta? Falou assim, eu vou pagar para essa pessoa fazer isso. Só que daí, para que você quer o dinheiro? Você tinha o seu trabalho legal e que te dignificava, que te dava prazer, e agora você vai fazer uma coisa chata. Para que você vai querer o dinheiro? Daí eles precisam criar uma estratégia para fazer você precisar do dinheiro, do salário, do seu trabalho chato. E eles fazem isso de duas maneiras. Uma é fazendo você querer comprar o que você não precisa. Não, a minha moto de 30 HP não é boa para andar na cidade, eu vou comprar moto nova de 30,1 HP. Pronto, é a mesma porcaria, mas eu vou ter que trabalhar numa coisa chata. Bem, eu não trabalho numa coisa chata, mas para quem trabalha, para poder justificar isso, né? Então, o consumismo. E outra estratégia é você ter dinheiro fácil. Então o que eles fazem? Eles te emprestam dinheiro no cartão de crédito, você pode comprar aquela moto que você não precisa, aquela viagem que você não precisa, e você vai ficar devendo, e daí você vai ter que trabalhar naquele trabalho chato para fazer isso. Seria muito mais simples você ter uma vida mais simples, ter um trabalho que te dê prazer, que dignifique a sua vida e não precisar fazer coisas chatas. Bem, mas a gente entrou nessa armadilha e parece que não consegue sair mais, né? A customização, mais uma vez, né, ela pode estar ligada a esse prazer e essa dignificação, e ela pode estar ligada também ao consumismo. A gente tem que tomar muito cuidado quando é uma coisa e quando é outra. Outro livro, daí mais teórico, e o cara não é motoqueiro, que eu saiba, o Richard Sennett, que é esse The Craftsman, é um livro de 2008, ele é sociólogo, historiador, e ele fala um pouco sobre essa questão da necessidade que a gente tem de voltar a fazer o trabalho pelo trabalho em si, né? Por ter prazer de fazer, né? De novo, naquela linha, né? Na realidade eu descobri esse livro pelo outro, do motoqueiro. Mas o que é legal, o que é interessante é que ele faz ele não é muito nostálgico de um tempo que as pessoas faziam trabalho manual para fazer uma peça, né? Porque a vida é diferente hoje em dia. E daí ele comenta, tudo bem, esse trabalho bem feito, com cuidado, com curiosidade, com prazer, pode ser o trabalho de um mecânico, né? O cara que modifica a moto e tal, mas pode ser o trabalho de uma mãe que cuida do filho, pode ser o trabalho de um médico que cuida com o interesse dos seus doentes, o trabalho de um escritor que escolhe as palavras com carinho, com curiosidade, com tempo, e por aí vai, né? A questão não é bem ser apenas manual, mas é fazer com cuidado, fazer com carinho, fazer com amor, fazer com prazer e ser dignificado depois por isso, né? Só para começar a terminar, existem outros tipos de customização que eu gosto também hoje em dia, além da Chopper e da Café Racer. Bem parecida com a Chopper é a Bobber, né? Mas na Chopper a gente modifica todo o quadro, e a Bobber é só uma questão de pegar uma Cruiser e fazer ela o mais limpo possível. Eu acho esse minimalismo bonito. Do outro lado, né? Parecido com a Café Racer, existe a Street Tracker, que ela parece uma Café Racer, mas ela tem um guidão um pouquinho mais alto, que ela é mais parecida com aquelas motos de flat track americano do que com as motos de pista. Como eu não sei correr direito com a moto, eu me sinto
mais confortável com esse tipo de guidão. E a Street Scrambler. A Scrambler era um tipo de moto dos anos 60, na época que não existia moto de trilha ainda. Então eles pegavam aquelas motos clássicas convencionais e faziam modificações na suspensão, no escapamento, para poder andar no mato, na lama. A Street Scrambler é uma customização moderna que tenta homenagear aquelas motos antigas. São motos que eu acho bonitas também. E tem a Street Fighter, que é uma moto importante do ponto de vista de customização, que é pegar uma moto esportiva extremamente potente e modificá-la para ela ficar bonita do ponto de vista de quem tem, só que eu acho feia, não gosto muito, mas é uma moto importante também. Bem, para terminar mesmo agora, por que as Café Racers são especiais para mim? Primeiro, porque elas esteticamente são parecidas com as motos clássicas, e as motos clássicas dos anos 50 e 60 são as motos mais bonitas que existem. Eu acho que todo mundo gosta mais desse tipo de moto mesmo. Então, primeiro, elas são muito bonitas. Segundo, elas são modificadas, mas são modificadas para melhorar a função delas, para fazer elas ficarem mais rápidas e não só para ficar mais bonita e tal. Elas são harmoniosas, é claro, porque a função delas foi bem resolvida. Então, isso é uma outra questão. E também, hoje em dia, porque elas são frutos da customização e, se a gente fizer direitinho, essa customização traz ou nos permite desenvolver prazeres positivos, né? Construir manualmente a moto, ter o conhecimento necessário para modificar essa moto, fazer amizades durante a construção da moto e depois pilotar a moto, que talvez seja o mais legal de tudo. Bem, era isso que eu tinha para falar hoje. Até a próxima. Tchau!